Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 1 a partir do versículo 11, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, olha o que Paulo diz aqui, né? Que ele não pregava o evangelho que era de homens, mas ele pregava a palavra que lhe tinha sido revelada através do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Naquele momento, os olhos dele, ele ficou cego momentaneamente. E ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perseguia a igreja. Paulo ficou ali naquela cidade por 3 dias, até que Barnabé foi até lá. E ali Barnabé orou por ele e caíram dos seus olhos como escamas. Aí ele passou a ver. E nesses 3 dias, o Espírito Santo ficou trabalhando no coração de Paulo. Aí ele teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo. Então ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, né? Ele começou a pregar a palavra para os gentios, que somos nós, né? Ele começou a pregar para os gentios. E ele não aprendeu com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, ele aprendeu com o próprio Cristo. E Paulo, ele sabia, ele tinha conhecimento de toda a lei, de toda a palavra, né, em si, porque eles estudavam muito. Os judeus, né, eles tinham que saber todas as leis de Moisés, como eles costumavam dizer, né? Tudo aquilo que Deus deixou escrito para Moisés nas tábuas dos mandamentos, tudo que Moisés deixou escrito, eles sabiam à risca. Mas ele sabia porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas mesmo assim, ele perseguia, como ele falou, porque ele preservava a tradição dos seus pais. E se nós formos olhar, nos dias de hoje, muitas pessoas estão afastadas de Jesus ou, né, têm medo de ir até uma igreja, de ouvir a palavra, porque o que a minha avó, meu avô, meu pai, a minha mãe, o que eles vão dizer? Nossa, eu vou ser deserdado, né? Pessoas costumam brincar e dizer assim: se eles souberem que eu estou frequentando uma igreja evangélica. E Paulo era assim. Paulo, ele perseguia os cristãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ser perseguido. Ele começou a pregar o evangelho. E como Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem, como Paulo disse aqui, né? Que o evangelho que por ele foi anunciado não é segundo a homens, né? E que se ele não estivesse fazendo, né, a vontade de Deus ali, seria a carne, mas ele estava fazendo a vontade de Deus.
E muitas pessoas estão presas em tradições, em costumes. Às vezes as pessoas já vieram para Jesus, mas ainda tem algo consigo. Tem alguma imagem, tem algum objeto, algo que lhes foi dado, tem um valor sentimental, era da minha avó, era do meu avô, deixaram para mim guardar. Só que se nós temos o conhecimento da palavra, onde Deus fala da idolatria, Deus fala das imagens, né? Que é comparado e semelhante a elas quem o fez. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, ou seja, só existe um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. O único mediador é Jesus Cristo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia não relata nome de santo nenhum. Por que não? Porque os santos que a Bíblia fala, né, sede santos porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor, são pessoas que morreram, né, partiram já e foram santificadas pela palavra. Quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que o túmulo de muitos foram abertos e as pessoas puderam ver os seus mortos indo com ele. Então, para você ver que aquele que morre em Cristo, ele vai ressuscitar em Jesus. Ele vai ir para o céu. Ele vai cear eternamente, né? Então, engana-se a pessoa que acha assim que todos que morrem vão para o céu. Não vão. A palavra diz que aos mortos se dá o dever de morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E em Daniel fala, né, que eles ficarão adormecidos no pó da terra até a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, então os mortos, eles estão adormecidos nos seus túmulos até a vinda de Jesus, para receberem o seu julgamento, né, das suas obras. Se eles foram pessoas boas, que se santificaram, que fizeram o bem, que guardaram os mandamentos, que guardaram a palavra de Deus, eles vão ir com Jesus. Senão eles vão sofrer a condenação, né? A segunda morte, como diz a palavra. Então nós precisamos ter este entendimento, né? Também fui católica, né? Também pratiquei, também fui em outras religiões até eu conhecer a verdade. Quando eu tive conhecimento da verdade, eu comecei a ver, né, coisas que eu acreditava antes que não existem, né? Eu acreditava na reencarnação, mas a palavra fala o contrário. Então eu comecei a ver que eu estava crendo em algo que ia contra, não de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos vigiar sobre estas coisas. Por quê? Às vezes nós podemos nos deparar com pessoas que vão tentar, né, se aproveitar do momento de fragilidade da pessoa e dizer, né, o teu familiar te mandou um recado, aconteceu tal coisa, e muitas vezes isso não acontece, né? Eles estão adormecidos e eles não nos ouvem mais. Então a gente precisa ver a verdade, né? Procurar conhecer. A palavra diz: o meu povo perece, sofre, por quê? Porque lhes falta conhecimento. Enquanto eu vivia, né, adormecida, que nem a palavra diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, até o tempo que nós temos o conhecimento da verdade. Mas no momento que eu tenho conhecimento da verdade e eu continuo a fazer as coisas erradas, eu vou ser punida, com certeza, porque tudo aquilo que eu plantar, eu irei colher. E aqui, né, tinha uma senhora que eu conhecia que dizia assim: o acerto é aqui. Perdão, pagar, nós pagamos tudo aqui. As nossas obras e aquilo que nós fizemos, nós vamos receber a recompensa, né, daquilo que nós fizemos aqui. Mas o acerto é lá.
Então vai chegar o dia em que nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós não fizemos, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer, né? Que muitas vezes Deus disse faça isso e nós não fizemos. Nós vamos prestar conta da vida que Ele nos deu, o sopro de vida que Ele nos deu. Como eu estou cuidando do meu templo, como eu estou cuidando do meu corpo, da morada, da habitação do Espírito Santo, né? Eu estou cuidando da minha saúde, da minha alimentação. Então, tudo isso nós temos que cuidar, né? Preservar o templo, porque nós vamos prestar conta para Deus. Por que muitas vezes os cristãos são criticados por não beber? Por quê? Nós não somos proibidos. A palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? A bebida de álcool, ela não me faz bem. O cigarro não me faz bem. A droga destrói. Então, por que eu vou usar essas coisas? Se eu usar qualquer coisa que vai prejudicar o templo, eu vou prestar contas a Deus do que eu fiz. Tem pessoas que morrem, né, antes da hora, porque se descuidaram, não cuidaram da sua saúde, não cuidaram da sua alimentação, não fizeram um exercício físico. Aí elas partem cedo e ainda culpam Deus. Ah, Deus recolheu. Não foi muitas vezes, não é um tempo ainda que foi determinado por Deus. Mas a pessoa, ela abreviou porque ela não se cuidou. E ela vai prestar conta disso também, né? Então, é algo que é muito sério. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, cuidar de nós, né? Porque nós vamos prestar conta da vida que Deus nos deu, é dele. Tanto que ele disse: e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, nós devemos ter esse conhecimento. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos criou do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Nós vamos prestar conta para ele, da vida que ele nos deu, da forma como nós vivemos, como nós procedemos, tudo, tudo. Nós vamos prestar conta diante dele, né? E Paulo disse aqui, né, que porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, né? Ou seja, ele era preso a muitas tradições. Muitas vezes Jesus foi criticado, né? Ah, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Mas Jesus disse para eles que o quê? O que contamina, né? Não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai daqui. O que sai da nossa boca. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, se o nosso coração estiver cheio de amor, cheio de paz, cheio dos frutos do Espírito na nossa vida, é o que nós vamos passar. Mas se nós estivermos, né, presos em tradições, se nós estivermos fazendo as coisas ao contrário da palavra de Deus, tudo isso nós vamos prestar conta. Então não se esqueça, é como diz a palavra, Deus não se deixa escarnecer. Com Deus nós não podemos barganhar. O proceder dele é sim, sim e não, não. Nós vamos ouvir um sim ou nós vamos ouvir um não de Deus. Então o Pai corrige aqueles que ele ama. Então nós não podemos viver presos a tradições, a muitas vezes culturas, né? Mas nós devemos estar de acordo com a palavra de Deus. Guardar os seus mandamentos, os seus princípios, tanto que o salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Então é assim
que nós devemos guardar a palavra de Deus, os ensinamentos, os princípios. Aí nós vamos ser verdadeiramente abençoados. Então guarde esta palavra no teu coração. Não fique preso a tradições, a costumes, mas prenda-se na palavra de Deus, a buscar a Deus, a conhecer a Deus, né? Nós devemos buscar a Deus todos os dias, buscar entendimento, buscar por conhecimento. A palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça, que ele dá. Então peça sabedoria, peça entendimento, compreensão. Quando você for ler as escrituras, diga: Senhor, me dá a revelação da tua palavra. Fala comigo, eu quero ler e eu quero entender. E o Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te qualificar. Porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Assim como Ele capacitou Paulo. Ele capacitou Paulo. Foi ele que deu a palavra. Foi ele que chamou Paulo. Como Paulo disse ali, né? Que desde o ventre da mãe me separou e me chamou pela sua graça. Como Jeremias disse, né? Antes que tu me formastes, tu já me conhecia. Então Deus, ele nos conhece antes da gente ser gerado. Ele já sabe. E para cada um de nós, ele tem um plano, um propósito e um chamado. E dá dons e talentos para cada um de nós. Nós só precisamos buscar por eles e Deus vai nos acrescentando, vai nos moldando e vai nos mostrando de que forma nós vamos trabalhar no reino, servir na sua obra. Então, medite nesta palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Espírito Santo venha dar a revelação, a instrução. E que o Espírito Santo, Pai, fale ao coração de cada uma delas. Que o Senhor, Pai, venha desprendê-las. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Que elas sejam libertas, Pai, de costumes, de maus hábitos, de tradições que estão impedindo essas pessoas de prosseguir e de viver o melhor que o Senhor tem para a vida delas. Aquela pessoa, Pai, que está atrofiada, paralisada na fé, aquela que não sabe o seu chamado, o seu propósito, aquilo que o Senhor tem para a vida dela, que o Espírito Santo venha lhe mostrar. Que Deus te abençoe, esta é a minha oração. Guarde esta palavra, reflita nela, em nome de Jesus.